No começo, não existiam estrelas, planetas, galáxias ou até mesmo o tempo como conhecemos. Tudo estava concentrado em um estado extremamente pequeno, quente e cheio de energia. Então, há cerca de 13,8 bilhões de anos, algo extraordinário aconteceu. O universo começou a se expandir. Esse momento ficou conhecido como Big Bang. Mas o Big Bang não foi uma explosão comum. Ele não aconteceu em um ponto do espaço, porque o espaço ainda não existia. Foi o próprio espaço que começou a nascer e a se expandir, levando consigo toda a energia e matéria que dariam origem a tudo o que conhecemos hoje. Logo após o Big Bang, o universo era caótico e quente demais para que qualquer coisa sólida se formasse. Existia apenas uma espécie de sopa de energia e partículas minúsculas que se moviam rapidamente em todas as direções. Não havia luz, não havia som, não havia forma, apenas movimento e calor extremos. Com o passar do tempo, o universo começou a se expandir cada vez mais. À medida que se expandia, ele também esfriava. Esse resfriamento foi essencial, pois permitiu que as partículas começassem a se unir. Primeiro surgiram as partículas mais simples, e depois de centenas de milhares de anos, os primeiros átomos começaram a se formar. Os primeiros átomos do universo eram quase todos de hidrogênio e hélio, os elementos mais leves que existem. Eles se espalharam por todo o espaço recém-nascido, formando enormes nuvens de gás invisíveis. Ainda não existia nenhuma estrela para iluminar o universo, por isso esse período ficou conhecido como a Era das Trevas Cósmicas. Durante milhões de anos, o universo permaneceu escuro e silencioso, mas mesmo nessa escuridão, algo importante estava acontecendo. A força da gravidade começava a agir lentamente, puxando o gás dessas nuvens para regiões cada vez mais densas. Aos poucos, essas nuvens iam se contraindo, ficando mais quentes e mais compactas. Quando a pressão e a temperatura no centro dessas nuvens ficaram altas o suficiente, algo incrível aconteceu. Surgiram as primeiras estrelas. Elas foram as primeiras fontes de luz do universo e mudaram tudo ao seu redor. Ao acenderem, iluminaram o espaço escuro e deram início a uma nova fase da história cósmica. Essas primeiras estrelas eram muito diferentes do nosso Sol. Elas eram gigantes, extremamente quentes e consumiam seu combustível muito rápido. Viviam por pouco tempo, mas tinham um papel fundamental. Dentro delas, novos elementos começaram a ser produzidos, indo além do hidrogênio e do hélio. Quando essas estrelas gigantes chegavam ao fim de suas vidas, elas explodiam em eventos poderosos chamados supernovas. Essas explosões espalhavam pelo espaço elementos mais pesados, como carbono, oxigênio, ferro e muitos outros. Esses elementos seriam essenciais no futuro para a formação de planetas e até da vida. Com o nascimento e a morte das estrelas, o universo começou a ficar mais complexo. As estrelas passaram a se agrupar, formando enormes conjuntos chamados galáxias. Cada galáxia passou a abrigar bilhões de estrelas, além de gás e poeira cósmica. Ao longo de bilhões de anos, as galáxias cresceram, colidiram e se transformaram. O universo deixou de ser apenas um lugar escuro e simples e passou a se tornar rico, diverso e cheio de estruturas impressionantes. Sistemas estelares começaram a surgir, com estrelas cercadas por discos de gás e poeira. Foi nesse cenário, muito tempo depois do Big Bang, que surgiram as condições ideais para o nascimento dos planetas. A poeira enriquecida pelos elementos criados nas estrelas passou a se agrupar ao redor de estrelas jovens
dando origem a mundos rochosos, gigantes gasosos e sistemas planetários inteiros. O universo, que começou como um lugar quente, pequeno e sem forma, tornou-se um espaço vasto e cheio de possibilidades. Tudo o que existe hoje, as estrelas no céu, os planetas, a Terra e até nós, é resultado dessa longa e incrível história iniciada logo após o Big Bang. E essa história ainda não terminou. O universo continua se expandindo, mudando e evoluindo, carregando consigo os segredos do seu próprio começo. Depois que o universo passou bilhões de anos se transformando, ele já não era mais um lugar vazio e silencioso. Galáxias brilhavam por toda parte, estrelas nasciam e morriam, espalhando pelo espaço os elementos que tornariam possível algo extraordinário: a formação de mundos. Em muitas regiões das galáxias, nuvens gigantes de gás e poeira continuavam vagando pelo espaço. Essas nuvens não eram feitas apenas de hidrogênio e hélio, como no início do universo. Elas agora carregavam elementos mais pesados, criados no interior das estrelas e espalhados por explosões chamadas supernovas. Era essa mistura rica que permitiria o nascimento de planetas. Com o tempo, a gravidade começou a agir novamente. Pequenas regiões dessas nuvens passaram a se contrair lentamente, ficando cada vez mais densas. À medida que se contraíam, começavam a girar. Esse movimento de rotação fez com que o material da nuvem se espalhasse em forma de disco, com uma grande concentração no centro. No coração desse disco em colapso, a pressão e a temperatura aumentaram tanto que uma nova estrela começou a se formar. Foi assim que nasceu o Sol. Ele ainda não brilhava como hoje, mas já acumulava quase toda a matéria daquela região, tornando-se o centro do que viria a ser o nosso sistema solar. Ao redor do jovem Sol permanecia um enorme disco de gás, poeira e fragmentos sólidos, chamado de disco protoplanetário. Dentro desse disco, pequenas partículas começaram a se encontrar e a se grudar. No começo, eram grãos microscópicos de poeira, mas com o passar do tempo, esses grãos se uniam, formando pedacinhos maiores. Esses fragmentos continuaram crescendo, colidindo uns com os outros e se fundindo. Aos poucos, surgiram corpos cada vez maiores, chamados de planetesimais. Eles tinham alguns quilômetros de tamanho e eram os verdadeiros blocos de construção dos planetas. A gravidade desses planetesimais passou a ser forte o suficiente para atrair ainda mais material ao seu redor. Quanto maiores ficavam, mais matéria conseguiam capturar. Esse processo fez com que alguns corpos se destacassem, crescendo rapidamente e dominando suas regiões do disco. Na parte interna do sistema solar, onde o calor do jovem Sol era muito intenso, apenas materiais resistentes conseguiam se manter sólidos. Foi ali que nasceram os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Eles se formaram a partir de rochas e metais, tornando-se mundos densos e com superfícies sólidas. Mais longe do Sol, onde as temperaturas eram muito mais baixas, os planetas em formação puderam capturar grandes quantidades de gás. Foi assim que surgiram os gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno, e os gigantes gelados, como Urano e Netuno. Esses planetas cresceram rapidamente, tornando-se enormes, com atmosferas espessas e dezenas de luas ao seu redor. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, teve um papel especialmente importante. Sua enorme gravidade ajudou a moldar a estrutura do sistema, influenciando as órbitas de outros corpos e impedindo que muito material sobrasse na região interna. Enquanto os planetas cresciam, o Sistema Solar ainda era um lugar violento. Asteroides e cometas colidiam frequentemente com os planetas recém-formados. Essas colisões ajudaram a moldar superfícies, criar crateras e até trazer água e compostos importantes para a Terra.
A Terra, em seus primeiros momentos, era um mundo extremamente quente. Vulcões entravam em erupção constantemente, liberando gases que formariam a atmosfera primitiva. Aos poucos, o planeta começou a esfriar, permitindo que a água líquida se acumulasse em sua superfície. Grande parte dessa água pode ter vindo de cometas e asteroides ricos em gelo que colidiram com a Terra durante seus primeiros milhões de anos. Com o tempo, oceanos se formaram, transformando o planeta em um ambiente completamente novo. Enquanto isso, outros corpos menores também se organizavam. Asteroides permaneceram entre Marte e Júpiter, formando o cinturão de asteroides. Mais longe, além de Netuno, restos gelados deram origem ao cinturão de Kuiper e à distante nuvem de Oort, reservatórios de cometas que ainda hoje visitam o interior do Sistema Solar. Após centenas de milhões de anos, o Sol entrou em uma fase mais estável. Seus ventos solares expulsaram grande parte do gás restante do disco protoplanetário, encerrando o período de formação dos planetas. O Sistema Solar, como o conhecemos hoje, estava praticamente formado. Mas, ainda assim, ele continuou evoluindo. As órbitas se ajustaram, luas se estabilizaram e impactos ocasionais ainda ocorreram. A Terra, agora com oceanos e uma atmosfera mais equilibrada, tornou-se o palco perfeito para o surgimento da vida. Tudo o que vemos hoje, os planetas, as luas, os anéis, os cometas e até mesmo a própria Terra, é resultado de um processo longo, lento e impressionante, iniciado muito tempo depois do Big Bang. Um processo guiado pela gravidade, pelo tempo e pelas leis do universo. O Sistema Solar não surgiu de uma vez. Ele foi construído pouco a pouco, a partir de poeira estelar, reciclada de antigas estrelas. Isso significa que os átomos que formam os planetas, os oceanos e até os nossos corpos já fizeram parte de estrelas que brilharam bilhões de anos atrás. E assim, da poeira ao planeta, do caos à organização, nasceu o nosso lar no cosmos, uma pequena parte de um universo gigantesco que continua em constante transformação.